forte sou quando há fraqueza em mim. Que seguro estou, se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim. O que diz sobre mim? Eu creio sim, eu creio sim. O que diz sobre mim? Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Que seguro estou, se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, que diz sobre mim. Eu creio sim, que diz sobre mim. Amém, né? Alegria, que bênção estarmos na casa do Senhor, não é mesmo? Você sente assim? Eu vejo você através da máscara, mas por muitos meses estivemos aqui online, sem culto presencial, e o nosso coração chorava de poder pensar, de não estarmos na casa do Pai. Hoje Deus tem dado o privilégio, mais uma vez, de culto presencial, e esse é o terceiro dessa manhã. E se preciso for, vamos fazer o quarto. Mas você está aqui, deixa Deus falar com você. Eu quero que Deus fale comigo também. E Deus está neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando fazemos o nosso culto online, muitos mandaram pedidos de oração. E nós queremos compartilhar os pedidos daqueles que nos mandaram. Queremos dizer que temos motivos de dar muitas graças a Deus. Pastor João foi hospitalizado, passou por uma cirurgia, quinta-feira e já está em casa. Louvado seja o nome do Senhor. Por alguns que oramos, Deus chamou a sua presença. Mas outros Deus já restabeleceu e já estão em casa. Mas temos alguns da igreja ainda enfermos, não com Covid, mas enfermos, que nós estamos levantando nossa voz para clamar ao Senhor nesta manhã. Sabe o que nos faz chegar à presença de Deus? Cheios de que Ele é o Deus eterno. É o Salmo 139. Salmo 139, entre muitos, é o que fala da onipotência e onipresença de Deus. E Ele quer falar comigo e com você esta manhã. Ouça o que diz. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Conhece o meu levantar e o meu deitar.
Sabes quando me assento e quando me levanto, e de longe penetras os meus pensamentos. O Senhor esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e o Senhor conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, as conhece todas. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe as tuas mãos. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Versículo 13 diz: pois tu formaste o meu interior. E no versículo 23 diz: sonda o meu coração e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, nós firmados na tua palavra que diz que o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente, é que chegamos à tua casa, Pai, como família do Senhor, unidos pelo nome de Jesus, pedir que o Senhor nos visite nesta manhã, que o Senhor fale conosco pela leitura e exposição da tua palavra. O Senhor já nos falou pelo hino cantado. Agora, Senhor, nós queremos preparar o nosso coração, mente, sentimentos, para ouvir o Senhor. Se há alguma coisa em nós que tenha atrapalhado de ouvir o Senhor, e se há em nós coisas que às vezes nos preocupam, física, emocional, financeira, da lida do dia a dia, pedimos, Senhor, trabalhe em nós, alivia a nossa mente, os nossos pensamentos, para que possamos ouvir a tua voz hoje e sair daqui tocados pelo teu Santo Espírito. Obrigado por esse culto presencial. Obrigado por cada um que está online. Nós te agradecemos e pedimos, fala conosco, e pela fé oramos, em nome de Jesus. Amém. Adoro pelo que ele faz, nem menos por bem materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente o adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Já
Como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandone esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bem materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente o adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Amém. Obrigado, Jacqueline. Obrigado, Mimi. Eu não sei o que vocês sentem, mas eu vi essas meninas nascerem. Eu as vi correndo pela igreja. Eram pequeninas como esses que vocês têm aí. E hoje eu as vejo louvando ao Senhor, cantando juntas. Invista na sua família. Não há bem maior do que a família, do que os filhos. E não haverá recompensa maior do que um dia você tiver cabelo branco como eu, ou careca se chegar lá, e você poder ver seus filhos andando com Deus. Suas filhas. Obrigado, filhas. Obrigado por esse cântico. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Vamos orar. Pai, eu peço que o Teu Espírito, e tão somente o Teu Espírito, o Espírito Santo do Senhor que inspirou a inscrição da Bíblia, seja o Teu Espírito, o autor, que nos faça entender as verdades bíblicas contidas neste texto. O Senhor conhece cada pessoa que aqui veio agora, o Senhor conhece cada pessoa que está assistindo em casa, o Senhor sabe como chegar a cada mente, a cada coração e atender a necessidade de cada um. Fala, Pai. Então, somente o Senhor, para que somente o Teu nome seja glorificado em nossas vidas e na Tua igreja. Em nome de Jesus oramos, Pai. Amém. O nosso tema de hoje é: o Senhor é o meu pastor. E pelo tema você sabe, só pode ser no Salmo 23, porque o Salmo 23 começa com essas palavras: o Senhor
é o meu pastor e nada me faltará. O Salmo 23 é o salmo mais conhecido de todos os salmos. A Bíblia tem, no livro dos Salmos, 150 salmos. Alguns deles nós conhecemos bem, mas eu creio que o 23, até as pessoas que não frequentam igreja, já ouviram pelo menos uma vez. Nem que tenha sido num funeral. Porque muita gente pensa que o Salmo 23 é salmo de funeral. Porque em quase todo funeral alguém lê o Salmo 23. Mas o Salmo 23 é um salmo para a vida. Porque ele fala de vida. Ele fala de esperança. Ele fala de certeza. Ele fala de fé. Ele fala de relacionamento com Deus. Ele fala de companhia. E eu gostaria que você me acompanhasse na leitura deste salmo, para que possamos então considerar por que estou dizendo essas coisas. O Salmo 23, que talvez vocês saibam e possam até de memória repetir comigo, diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Como disse, este salmo aqui é o salmo mais familiar para a grande maioria das pessoas. Muita gente o conhece. E quando o pastor leu, talvez você que já ouviu muitos sermões no Salmo 23, ouviu estudos, ou leu meditações em livros de meditações diárias, talvez pensa, mas o que mais nós temos para ver no Salmo 23? E eu não estranho se você pensar assim, porque quando eu senti no coração que eu devia falar sobre o Salmo 23, eu relutei, porque eu já preguei tanto no Salmo 23, que eu pensei, Senhor, a congregação já conhece as minhas pregações nesse Salmo, o que mais eu posso dizer? E eu relutei, mas continuei procurando. E foi uma letrinha desse salmo que fez toda a diferença e me levou a preparar o sermão. Aliás, veio pronto, porque as ideias começaram a fluir naturalmente depois de uma letrinha que eu vi. O salmo é cheio de promessas, ele é cheio de bênçãos, mas uma letrinha me fez ver que, apesar de eu já ler a Bíblia mais de 20 vezes, a Bíblia toda, e já ter pregado tantas vezes no Salmo 23, a Bíblia é viva. E cada vez que você lê, você encontra coisa nova se você procura. E foi a letra E. Uma letra. Em 6 versículos. Uma letra chamou a minha atenção. A letra E. A letra E é a terceira pessoa do singular no tempo presente do verbo ser. Não é simplesmente o é aqui. Aqui é o verbo ser. E o salmista está falando de grandezas de Deus, de bênçãos para a vida diária, de segurança. Mas tudo se resume nessa letra, a letra E. E a letra E se refere a quem? Ao bom pastor. Muitos podem dizer, sim, Deus é o bom pastor, Jesus é o bom pastor. Jesus diz, eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Mas uma coisa é você saber que Ele é o bom pastor. Uma coisa é você saber que Ele é o pastor do Salmo 23. E outra coisa é você poder dizer, como disse Davi, é o meu pastor.
E nisso é que está toda a diferença. O Senhor é o seu pastor. Você pode dizer que o Senhor é o bom pastor, mas Ele já é o seu pastor. Você já entregou a sua vida a Ele e pode confiar nele, como Davi faz declarações tão claras, tão explícitas, que revelam nada mais do que um relacionamento. Davi está falando de relacionamento, porque depois do verbo ser, ele vai para o verbo estar. E tanto um como o outro está no presente. Estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A Bíblia diz que Deus está em toda parte. Para onde me ausentarei da tua presença, ó Deus? Se eu subo ao alto monte, lá tu estás. Se eu desço ao mais profundo abismo, lá estás também. Se eu faço o meu esconderijo nas cavernas da terra ou nas profundezas do mar, até lá tu estás. Deus está em toda parte. Mas uma coisa é eu saber e você saber e as pessoas saberem que Deus está em toda parte. E outra coisa é você saber que Deus está com você. E este mesmo salmista que faz essas declarações de que Deus é Senhor do céu e da terra e de tudo o que há, esse mesmo salmista traz o assunto para si. O Senhor é o meu pastor. Meu pastor não é o Rondini, meu pastor é Jesus. O Senhor está em toda parte, sim, mas Ele está comigo. É isso que faz diferença na minha vida. Você já deu a sua vida a Jesus? Você pode dizer que o Senhor está com você? Porque o que o salmista está dizendo é isso. Eu estava lendo o Salmo 22, que vem antes desse, todo mundo sabe, antes do 23 vem o 22, né? Não precisa nem explicar. Mas no Salmo 22, há uma profecia sobre o Monte Calvário. Está falando do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O Salmo 22 fala do Monte Calvário. Você vai para o Salmo 24, que é o Salmo seguinte ao 23, e está falando do Monte Sião, o Monte de Deus, onde fala da volta do Senhor Jesus Cristo, e você vê ali as profecias, fala que Ele virá estará no Monte Sião. E então eu fiz uma associação enquanto lia, fluiu naturalmente. Dois montes, o que há no meio do monte são os vales. Entre dois montes são os vales. O Monte do Calvário, onde eu comecei a minha vida com Jesus, quando aceitei o seu sacrifício na cruz em meu lugar. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Quem nele crê não entra em condenação, mas tem a vida eterna. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, no Monte Calvário, todo que crê e aceita o sacrifício de Cristo na cruz em seu lugar, começa uma nova vida. Uma vida que é eterna, para toda a eternidade. Não é depois que morre que começa a vida eterna. Ou a pessoa começa lá aqui ou não começa mais. Muitas religiões ensinam que depois que você morre, começa a vida eterna. Não. Se você não começar a andar com Jesus aqui nessa vida, depois da morte já não tem mais esperança. Então a vida começa no Calvário. E a vida do cristão então vai até Sião, o monte de Deus, onde fala que quando Cristo, que é a nossa glória, se manifestar, então nós nos manifestaremos em glória com Ele. Está em Colossenses capítulo 3. E no meio está o vale. O vale dos pastos verdes e das águas tranquilas. Que o Senhor leva as suas ovelhas, e a ovelha diz: e lá o Senhor refrigera a minha alma, como diz o Salmo.
Mas a vida cristã não são só vales verdes e águas tranquilas. Fala que também ao vale da sombra da morte. E nos dias que estamos vivendo em vales de sombra da morte. Por todo lado se fala de morte. Uma coisa incontrolável. E o mundo está se dobrando e se ajoelhando diante de um vírus, uma coisa que a gente nem vê, mas que é tão poderoso, que hoje, se for assaltar um banco, você nem precisa pôr máscara, que você já vai com uma na cara, né? Todo mundo está usando. Eu fico aqui, eu não sei quem cumprimentar, porque alguns eu não sei se é o fulano ou se é o ciclano. Com máscara fica tudo escondido. Mas o Senhor é o meu pastor. Se Ele é o meu pastor, e Ele está comigo, pode ser no vale das águas tranquilas e dos pastos verdes, onde refrigera a minha alma, ou pode ser passando pelo vale da sombra da morte, porque a vida do cristão nesse mundo é assim, não é só alegria, nós também temos lutas como qualquer pessoa, também temos tristezas, também ficamos doentes, também perdemos o trabalho, há tantas lutas que o cristão também passa, ele não está isento. O Senhor diz que Ele não faz acepção de pessoas, que Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos, e cair a chuva sobre justos e injustos. Por quê? Para que o injusto não diga, mas o Senhor fazia sol só para o seu filhinho, para mim o Senhor nunca deu sol, só mandava a tempestade. Não, Deus faz igual. Somente que o que está firme no Senhor é como uma casa sobre a rocha, ele não se abala. E é por isso que o salmista podia dizer, eu não temerei mal algum, porque eu sou bonzinho. Não, porque o Senhor está comigo. E aqui, meu amigo, meu irmão, a diferença está nisso. Nós vamos aos Salmos para buscar bênçãos e promessas. E por causa disso, às vezes deixamos de ver o que abençoa e o que fez as promessas. Eu estava lendo este salmo e pensando o que eu vou pregar, já preguei tanto nisso. Aí Deus me falou de uma maneira tão clara e tão simples, com a letra E. E eu pergunto para você, Ele é? Para você Ele é? Ele é o seu? Quando você lê os salmos, eu sei de gente que põe até no Salmo 23 aberto em casa como se fosse um amuleto para dar sorte. A Bíblia não é amuleto de sorte. A Bíblia é para guardar no coração, na mente e para viver. E este salmo diz, e você precisaria pensar, e eu também. Teoricamente, nós cremos que Ele é o bom pastor. Nós cremos que Ele está em toda parte, porque Ele é o Senhor do universo. Mas eu e você, podemos dizer, eu posso, você pode, Ele é o meu pastor. Nada me faltará. Porque Ele está comigo, eu não temo mal algum. Quem escreveu isso era rei de Israel. Mas ele não foi sempre rei, ele era muito rico, todo poderoso. Mas ele não foi sempre rico. Ele morou no campo. Quando adolescente, ele cuidava de ovelhas do seu pai. E ovelha cheira forte. Acho que o cheirinho do Davizinho enjoava. No meio das ovelhas. Mas o papai do Davi dizia, Davi, não deixa faltar nada para minhas ovelhas. Davi cuida das ovelhas. Eu confio em você, menino. Davi, aquelas ovelhinhas mais velhas, quando estiver andando com o rebanho, cuida delas, não deixa para trás. Porque elas são fraquinhas e o lobo pode pegar. Davi, as mais novinhas, cuida porque elas ainda não sabem onde está a comida, você vai precisar mostrar. Davi, cada ovelha do rebanho é importante, não só as bonitas e fortes, até a mais fraquinha. Não deixe faltar nada para as minhas ovelhinhas. E as ovelhinhas sabiam que, com Davi por perto, elas estavam seguras.
Davi sacrificou a sua vida várias vezes. Ele lutou contra um leão para salvar o rebanho do seu pai. Ele matou um urso, diz a Bíblia, para salvar o rebanho do seu pai. Mas eu não duvido que durante a noite, no escuro da noite, no uivar dos lobos e no barulho do vento forte, quando ele estava cuidando do rebanho sozinho à noite, ele não teve medo da morte, não teve medo que alguma coisa lhe acontecesse. E foi naqueles momentos que ele teve que estar certo: ainda que eu ande pelo vale da morte, eu não tenho medo, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo, nada vai me faltar. E assim viveu Davi. Quando o texto fala que preparas um banquete perante mim, eu fico pensando, aqueles pastos verdes para as ovelhinhas era como um banquete. Quando estavam famintas, com calor do Oriente, sedentas, levava as águas tranquilas que refrigeram a alma. Mas Davi precisava estar atento, porque o inimigo sempre estaria por perto. Enquanto as ovelhinhas estavam calminhas comendo, o lobo poderia vir e tragar alguma. E as ovelhinhas precisavam ter segurança que Davi estava por perto. E eu creio que foi nesse espírito que Davi foi usado por Deus para escrever esse salmo. Porque ele compreendeu que diante de Deus ele era simplesmente uma ovelhinha. Tantos inimigos, o mundo tão difícil, mas ele tinha o bom pastor com ele. Ele dizia: eu não temo mal algum. E eu quero deixar com você essa consideração. Você tem a mesma confiança, a mesma esperança, a mesma certeza que tinha Davi? Você crê no pastor do Salmo 23? Você já fez dele o seu pastor? Ou é o pastor do Salmo, o pastor de Davi? Porque toda a diferença está nisso. A paz, a certeza, a segurança que Davi tinha estava baseada no relacionamento que ele cultivava com o bom pastor. Mais do que as bênçãos, as benécias, as coisas boas que o Salmo diz, ele tinha os olhos firmados no bom pastor. E ele sabia que nele havia segurança. Muitas vezes, lendo os Salmos, nós procuramos neles palavras de consolo, de esperança, de encorajamento, e precisamos. Mas esquecemos que todas essas palavras de nada servem se não tivermos aquele que as garante. Ele diz que ele faz por amor do seu nome, por amor do nome dele. Deus honra o nome dele. E a Bíblia diz que tudo quanto ele prometeu é certo que fará. Por isso, fica aqui o pensamento e o desafio. Você tem confiado no pastor? No bom pastor que é o Senhor? Você já entregou a sua vida a Jesus? Já recebeu-o como seu pastor e seu salvador? É isso que faz toda a diferença. Quando Paulo e Silas estavam encarcerados e cantavam durante a noite, os sacerdotes tinham proibidos de cantar e pregar o nome de Jesus. E diz a Bíblia que lá em Filipos eles estavam numa cadeia e durante a noite, por volta da meia-noite, cantavam. A Bíblia diz que as portas das cadeias se abriram, as correntes se romperam, e o carcereiro, assustado, pensando que eles tinham fugido, já pegava a espada e ia matar-se, quando eles disseram: não faças mal, nós estamos todos aqui. E ele acendeu a luz, uma lamparina, e perguntou: que devo eu fazer? Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quando a gente tem Jesus, Ele é o nosso pastor, Ele apacenta o nosso rebanho. E o primeiro rebanho que nós temos é a nossa casa, a nossa família. Eu estava falando para vocês, eu estava emocionado ali vendo as duas meninas cantar, porque para mim são meninas. Eu as vi pequenininhas, troquei fralda delas. Eu jamais imaginaria. Eu estava fazendo o meu melhor. E minha esposa também, mas jamais imaginaríamos que um dia
elas estariam nos ajudando no ministério, com seus esposos, com seus filhos, e cantando louvores ao Senhor. Dá a sua vida a Jesus. Faça dele o seu pastor, e ele vai cuidar do seu pequeno rebanho. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, disse Paulo e Silas ao carcereiro. E daquele cárcere nasceu a igreja de Filipos, onde Paulo escreveu a linda carta aos filipenses. O que Deus faz, nós não podemos imaginar. Uma coisa nós podemos saber, é que se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele estará comigo todos os dias da minha vida. E porque Ele estará, o Salmo termina dizendo, e a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão, me acompanharão todos os dias da minha vida. E no final, Sião, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Agora, quem não tem o Senhor, por mais religioso que seja, por mais belo que seja o Salmo, por mais lindas que sejam as promessas, elas não se cumprirão. Porque não é possível ter as bênçãos sem ter o abençoador. Não é possível ser uma ovelha sem o pastor. Em Mateus capítulo 9, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, vendo as multidões, encheu o seu coração de tão grande compaixão, porque viu que eram como ovelhas que não tinham pastor. Que não seja esse o seu caso. Que o Senhor possa tomá-lo nos seus braços, tomá-la nos seus braços, quando você está batido, quando você está triste. Quando o pastor Rondini não pode estar perto, o bom pastor sempre estará. O bom pastor que é Jesus. Se você simplesmente fazer uma oração e dizer, Senhor Jesus, eu creio no que a Bíblia diz sobre o bom pastor. E eu convido que o Senhor seja o meu pastor. Eu sei que o Senhor é o pastor, mas eu quero que o Senhor seja o meu. Eu sei que o Senhor está em toda parte, mas eu quero que o Senhor esteja comigo, porque eu quero dar a minha vida ao Senhor. Perdoa os meus pecados, salva a minha alma, escreve meu nome no livro da vida no céu, Senhor, para que quando eu acabar de passar pelos vales e chegar ao outro monte, o monte de Sião, a nova Sião celestial, eu seja recebido pelo Senhor. Essa é uma coisa que você pode fazer, porque Jesus diz, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Dou-lhe a vida eterna, nunca há de perecer, e ninguém o arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode tirá-los da mão do meu Pai, porque eu e o Pai somos um. Então confia nisso. E eu estou falando para quem ainda não entregou a vida a Jesus, mas estou falando para quem já entregou também. Porque muitas vezes no andar da vida, a pessoa se esquece de detalhes tão pequeninos como a letra E. Olha para as promessas, mas esquece daquele que é. Deus não existe, Deus é. Muita gente fica questionando, Deus existe? Não, Deus não existe. Você existe, eu existo. Um dia nós fomos feitos, Deus não, Deus é. A Bíblia diz que de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. E Ele diz, eu, o Senhor Todo-Poderoso, habito num alto e sublime trono, mas também com um humilde e quebrantado de coração. Vê? Tão rico, tão poderoso, mas Ele pode ver o seu coração quando está quebrantado e triste. Esse é o tipo de pastor que é o Senhor Jesus. Ele é o bom pastor. Entregue a sua vida a Jesus. Meu irmão, minha irmã que já tem Jesus, não seja você o dono do seu caminho. Segue os passos do bom pastor. Examina o que diz a Escritura. É Jesus. Procura conhecê-lo mais pela Bíblia. Procura imitá-lo. Porque a Bíblia diz que Ele nos deixou as pegadas para que sigamos os seus passos. E cabe a nós sermos sábios e termos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Porque Deus não se cansa de nós, nem de nos buscar. Ele diz que até quando uma só das suas ovelhas se perder, Ele deixa todas as outras no aprisco e vai em busca daquela. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E se você o tem como seu pastor, você pode dizer como o salmista no Salmo
23, versículo 6. A bondade e a misericórdia do Senhor me acompanham todos os dias da minha vida. Quer maior segurança que essa? Quer maior paz do que essa? Quer maior felicidade do que essa? Se você tem Jesus, você tem tudo. Entrega a sua vida a Jesus. E Ele vai fazer isso na sua vida, porque Ele promete na sua palavra. Pai querido, nós chegamos à presença do Senhor com o coração quebrantado, contrito, quebrantado não de tristeza, mas diante do seu amor, constrangidos de pensar que o Senhor nos ama tanto, sendo nós tão imperfeitos, mas o Senhor não olha para a nossa imperfeição, o Senhor olha para nós vendo que fomos feitos à sua imagem, conforme a sua semelhança, e o Senhor quer nos trazer para o seu carinho, para o seu cuidado. Portanto, Pai, ajuda-nos a ter os olhos sempre voltados para Cristo, como diz Hebreus 12, o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Que nós possamos ver que sim, na vida há vales de pastos verdes, mas também há vales da sombra da morte. Mas se a sombra é sinal que existe uma luz maior, e o Senhor diz, eu sou a luz do mundo. E nós confiamos, ó Pai, que até as sombras diante do Senhor se tornam luz. Até a escuridão não amedronta o cristão, porque o Senhor está conosco. O teu cajado e a tua vara nos protege e nos consola. Abençoe cada pessoa que está conosco agora, seja no culto, seja pela televisão, pelo celular, onde estiver assistindo, que seja o teu Espírito aquele que complete esta obra em cada coração. É o que eu peço, Pai, humildemente, no santo e glorioso nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Eu queria fazer um pedido aqui, se for possível. Nós temos 3 cultos, e nós não temos tanta gente para ajudar, às vezes fazer a dedetização, a gente higieniza tudo, limpa tudo. Mas se tiver pessoas da igreja que gostariam de dar uma mãozinha, fala com o irmão Wagner. Ele precisa de ajuda. Eu vi que hoje eles estavam trabalhando aí, o número hoje estava menor. Por que menor? Porque alguns do que ajudaram domingo passado tiveram que trabalhar hoje. As pessoas também, algumas têm que trabalhar. E nós queremos tudo bem higienizadinho, tudo bem limpinho. E se você sentir no coração que pode ajudar, fala com ele. E vai ser uma bênção. Você vai estar servindo ao Senhor e os outros irmãos e irmãs, amigos que venham à igreja. Deus abençoe vocês. Minha oração é que os leve em paz, que tenham uma semana cheia da sua presença. E um abraço virtual, porque por enquanto, né? Mas sintam-se abraçados, porque nós somos de Jesus, amamos uns aos outros. E como seria bom se a gente pudesse já se abraçar. Mas tudo tem o tempo. A Bíblia diz que em Eclesiastes 3, há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Pode imaginar? Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, no tempo do rei Salomão, ele escreveu isso. E serve para nós hoje. Então, há tempo de abraçar. Vai chegar o tempo de abraçar de novo. E vai ser bom, porque quando a gente puder, vai dar um abraço bem apertado. Por enquanto a gente fica na vontade, né? Deus os leve em segurança. Tenham uma semana feliz. Não se esqueçam de se inscrever para o próximo culto na próxima semana. Se tiver amigos que queiram vir, convide-os. Nós estamos aqui para servir. Deus abençoe a todos.